Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um novo tema, Era Napoleônica. Então, na verdade, nós falamos das 3 revoluções nas últimas videoaulas, né, do período moderno, então Revolução Francesa, Revolução Industrial e Revolução Inglesa. Mas, antes de nós voltarmos à história do Brasil e falar do processo de independência no Brasil, nós temos que falar de alguns acontecimentos no mundo que influenciaram no processo de independência daqui do Brasil. Um deles, nós já vimos, que é a própria Revolução Francesa e os ideais iluministas, mas hoje nós vamos falar, na próxima videoaula, sobre um pouquinho do que foi Napoleão e como as ações do Napoleão interferiram no processo de independência aqui no Brasil. E nas próximas aulas, nós vamos falar dos processos de independência em alguns outros locais, como os Estados Unidos, entre outros, certo? Então, bora lá. Bom, a Era Napoleônica. Napoleão, ele conquistou o poder na França mediante a uma crise muito grande que estava acontecendo, que culminou do processo da Revolução Francesa. As disputas que aconteceram entre girondinos e jacobinos levou o processo da Revolução a um governo tão ditatorial quanto a monarquia absolutista que existia antes, e além disso, há perseguições e mortes significativas por serem contrárias a este processo. Fora isso, houve uma crise muito grande econômica, então você não tinha tudo aquilo que a burguesia, através dos girondinos e jacobinos, dizia fazer e que ia melhorar a situação de toda a população, igualdade, fraternidade e tudo mais, não aconteceu. E dentro desse cenário meio caótico e numa crise severa, Napoleão Bonaparte emergiu ao poder, sendo uma figura muito querida pela população francesa pelos feitos dele no exército. Ele ficou à frente da França por aproximadamente 15 anos, conquistou boa parte da Europa, mas também isso custou cerca de 1,8 milhões de vidas, né, de franceses mortos. Todo o processo da Era Napoleônica ele pode ser dividido em 3 momentos. Hoje nós vamos ver o primeiro deles, que é o consulado, mas entendemos também o Império e o governo dos 100 dias. Bom, o consulado. Com o apoio da burguesia e do exército, o Napoleão vai retirar do poder o diretório, então, que seria o último governo de toda a gestão de Revolução Francesa, organizado pelos girondinos, mas que não conseguiu em nada controlar a situação econômica do país, e ele coloca no lugar o governo chamado consulado, que seria um governo republicano, então, república lá da Roma Antiga, para o povo, pelo povo e com o povo, centralizado e controlado por militares. Então, existia um poder executivo formado por 3 pessoas, Napoleão, Roger e Sieyès. Porém, Napoleão tinha sido eleito primeiro cônsul. Logo, o que muitos especialistas desse período histórico dizem é que Napoleão, na verdade, já desde o início, desde o consulado, instaurou um governo centralizador na figura dele, né? Então centralizado no poder dele, mas ele disfarçava isso com algumas instituições de cunho democrático. Então existiam muitas instituições no consulado, como por exemplo, Senado, Tribunal, Corpo Legislativo, Conselho do Estado, tudo isso foi criado através da Constituição de dezembro de 1799, porém, o primeiro cônsul é quem mandava no exército, é quem nomeava membros para a administração pública, é quem propunha as leis, é quem conduzia a política externa, logo eu tinha instâncias democráticas, porém, eu tinha um poder maior e um pouco mais supremo para a figura do primeiro cônsul, que era ele. Então, todo esse cenário, apesar de não ter sido o império neste primeiro momento, ainda assim construiu todos os ideais e o contexto para o império de Napoleão Bonaparte. Então, nesse momento também, há a consolidação por completo da alta burguesia. Quem vai ser essa alta burguesia? Os financistas, os industriais e alguns comerciantes. Ah, mas não foram esses mesmos que lutaram para acabar com a monarquia absolutista? Então,
Boa parte deles lutou sim, mas boa parte deles viu que a briga e o conflito entre girondinos e jacobinos só estava prejudicando todo o processo comercial, industrial e financeiro. E se apoiaram, na verdade, Napoleão Bonaparte. Qual a grande consequência disso? É que os movimentos mais populares, como os camponeses, entre outros, vai ser sufocado por completo e todo aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade vai deixar de existir. Não vai ser mais possível a luta por esse processo. Enfim, no consulado, Napoleão faz uma reorganização por completo do Estado. Muitos especialistas e pesquisadores afirmam que boa parte da estrutura que existe até hoje na França, de educação, de economia, entre outros, é toda baseada ainda na reestruturação, na reorganização realizada pelo Napoleão Bonaparte. Então, a primeira delas foi a administração, que ele vai ter a liberdade de nomear funcionários de sua confiança, o que obviamente gera uma centralização administrativa, uma vez que eu coloco quem eu quero naquele local. Economia. Vai ser criado o Banco da França em 1800, que vai ser responsável pela emissão de moeda, o que vai ajudar no controle da inflação. Vai adotar tarifas para proteger o produto interno e fazer com que as pessoas consumam mais o produto interno francês e aumente assim o lucro e sua economia, e o estímulo a essa produção e consumo interno. Já na educação, vai se criar a missão do desenvolvimento de um cidadão francês através da educação pública. Então, o incentivo à educação pública e a uma educação voltada a formar um cidadão. No direito, a gente tem o Código Civil, que vai estabelecer a igualdade de todos perante a lei, vai estabelecer também o respeito à propriedade privada, o que vai favorecer muito burguesia e campesinato na facilidade de ter uma propriedade, né, de ter terras, e o direito à liberdade individual e ao matrimônio separado do religioso, o civil separado do religioso. Por fim, a Igreja. Então, eles assinam a Concordata em 1801, que é um acordo entre a Igreja Católica e o Estado, que confisca as propriedades da Igreja pelo Estado, mas em troca o Estado ampara todo o clero. Bom, toda essa sensação de estabilidade, ela foi muito favorável para a figura e para a imagem de Napoleão Bonaparte, né? A população, ela começou a ver resultados na sua economia, ver resultados na estabilidade social, né? Então, essas ações todas pensadas por Napoleão são ações pensadas propositalmente em agradar alguns setores que não estavam contentes com todo o cenário francês. E trouxe muitos apoiadores, né? Então, em 1802, ele foi proclamado cônsul vitalício. Então, ele ficaria naquele cargo para sempre e ainda poderia indicar um sucessor caso ele saísse. Então, nesse momento, você institui um regime monárquico. Você muda. Napoleão já não é mais somente o primeiro cônsul. Ele é o imperador. E aí, para confirmar toda essa imagem e esse novo cenário que surge, onde Napoleão tem esse poder de imperial, vamos dizer assim, e esse poder vem dos setores muito contentes a toda essa reorganização que Napoleão traz, que, por sua vez, realmente estabiliza a economia francesa, estabiliza diversas questões na sociedade. Eles vão fazer um plebiscito para confirmar essa vontade do povo. E em 1804, 60% daqueles que votaram confirmam e votam favoravelmente ao restabelecimento de um regime monárquico. E indicam Napoleão para ocupar o trono francês, com o título de imperador. Olha só, quando a população é agradada, né, ela muitas vezes tampa o seu olhar para outras questões. Ele deu tal dinheiro, ele ajudou em tal coisa, então tá ótimo, eu esqueço completamente todo o resto
ruim que pode estar por trás de uma situação como essa, né? E eu acho que isso é um bom exemplo para a gente pensar e fazer uma analogia ao que acontece hoje, né? Nós às vezes pensamos em uma ou outra ação dos atuais governantes como sendo ótima, maravilhosa, mas muitas vezes já são ações para agradar o público, para que você tenha uma reeleição, ou para que você ganhe a próxima eleição, ou para que o seu indicado ganhe. E aí a gente acaba não olhando todo o contexto. O fato é que, depois desse plebiscito, efetivamente Napoleão se torna o imperador da França. E durante a coroação de Napoleão e Josefina, sua esposa, ele já mostra o que ele entende por um poder imperial. O Papa Pio VII, ele vem especialmente para Paris para poder fazer a coroação, porque antes você tinha um vínculo muito grande entre igreja e Estado, né, no sentido de Estado, no sentido de monarquia, né, absoluta, de poder imperial. E aí ele vem para fazer a coroação de Napoleão. E quando ele está com a coroa nas mãos para fazer essa coroação, Napoleão retira a coroa da mão do Papa Pio VII e ele se autocoroa. E a ideia disso de Napoleão é mostrar que nada está acima do seu poder. Ele se coroa e pega a outra coroa e faz a coroação da sua esposa, Josefina. E a partir daí, um número enorme de pessoas, membros da família de Napoleão, passam a ter títulos de nobreza, passam a ter papéis importantes dentro de toda uma reconstrução do cenário da nobreza que foi tão lutada e brigada na Revolução Francesa para deixar de existir. A própria população francesa vota favoravelmente a esse processo e vota favoravelmente a um retorno de uma nobreza centralizadora e com um luxo excessivo. É complicado quando a gente não estuda história e não está com ela sempre na sua mente, como a gente facilmente reproduz questões que não deram certo e que não foram boas, positivas. Então temos que estudar a história com o olhar de entender e aprender que são exemplos a serem ou a não serem seguidos, né? Isso é muito importante, principalmente em ano eleitoral, aqui no Brasil, essas reflexões. Depois de instituir uma série de títulos à sua família, títulos de nobreza, Napoleão também investiu em construções, como, por exemplo, o Arco do Triunfo, para mostrar a sua vitória e a sua imponência. Bom, durante o Império, ele vai ter uma política expansionista, que é, obviamente, liderar guerra e expandir o máximo território e domínio francês, e ele consegue, né? Aqui eu errei a data, desculpa, mas 1801, a gente tem o máximo de extensão, em 1812, perdão, o máximo de extensão territorial possível da francesa, que é quase toda a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental. Eu tenho cerca de 50 milhões de habitantes já no domínio francês, né, que é essa política de expansão de Napoleão, e eu tenho reações contra essa expansão francesa, né, eu tenho coligações, por exemplo, entre Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, mas, por hora, Napoleão continua se sobressaindo, então a vitória contra a Áustria, contra a Prússia, contra a Rússia momentaneamente, né? A gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula. A única derrota significativa dele foi contra os britânicos em 1805, na Batalha de Trafalgar, o que consolida a frota britânica como uma das frotas mais fortes da Europa neste momento histórico, né? E por um bom tempo. O fato é que, depois de dar títulos de nobreza a diversas pessoas da sua família, começar a construir monumentos que mostrassem a importância e o poderio do Império, como o Arco do Triunfo, ele começa uma política massiva de expansão territorial, onde, no final do processo, ele efetivamente consegue uma extensão territorial muito grande. A derrota com os ingleses
trouxe um orgulho ferido aos franceses, né? E o fato deles não terem conseguido conquistas ali na Inglaterra e ter pedido para essa frota marítima, então tão significativa, fez com que eles realizassem uma ação na tentativa de sufocar a economia inglesa e com isso diminuir o seu poder e conseguir expandir seu território ali para os lados da Inglaterra. E aí que foi instituído um decreto em 1806 de bloqueio continental. Então, todos os países do continente europeu que eram submetidos à ocupação ou à pressão francesa, ou seja, ou tinham alguma relação com os franceses, teriam de fechar seus portos ao comércio inglês. Então, não poderiam comercializar mais com os ingleses. Isso para quê? Para sufocar a economia inglesa. Então, eles não teriam mais para onde escoar sua mercadoria, né? Sem ter onde escoar, eles não teriam mais o lucro. E então, sem o lucro, desemprego, enfim. Tudo isso favorecia não só o enfraquecimento, até mesmo bélico, enfim, como também ampliava a venda dos produtos franceses e melhorava a sua situação econômica. E o que tudo isso tem a ver com o processo de independência aqui no Brasil? Isso tudo tem a ver que Portugal tinha como principal aliado os ingleses, desde muito cedo, né? Eles tinham essas relações muito próximas de vários tratados. Vimos isso quando a gente falou do ciclo o ciclo do ouro, aonde todo o nosso ouro foi escoado para Portugal e posteriormente para a Inglaterra, financiando a Revolução Industrial. Mas ao mesmo tempo, Portugal também tinha relações comerciais com os franceses e não poderia deixar por completo de fazer o bloqueio continental. E aí, o que acontece? Os franceses invadem o território português e Portugal, num ato de coragem, escoltado pelos ingleses, foge para o Brasil. E a vinda da corte para o Brasil é fundamental e é importantíssimo para dar base ao processo de independência do Brasil. Não existiria um processo de independência do Brasil naquele momento se a corte não tivesse vindo para o Brasil. Então aí a gente já vê a reflexão do processo de Napoleão Bonaparte na história do Brasil. Bom, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.